Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a videoaula número 5, eu vou falar um pouco sobre a vazão de rios afluentes. Esse assunto está dentro do conteúdo de circulação das águas em um estuário, uma vez que a vazão dos rios afluentes elas influenciam muito, né, a circulação da água em estuários. Então vamos falar um pouquinho sobre os rios afluentes e suas vazões. Bom, nessa aula a gente vai ver então a importância de estudar então esse regime hidrológico para a circulação dos estuários. Vai caracterizar o regime hidrológico, falar um pouco sobre os fatores que influenciam nesse regime de vazões e também alguns métodos para estimativa do regime de vazões. Bom, qual é a importância então do regime de vazões dos rios afluentes para os estuários? Os rios afluentes, eles exportam grande parte dos nutrientes, sedimentos que vão para os estuários. E esses sedimentos, matéria orgânica, nutrientes, eles fazem com que exatamente o estuário seja produtivo. Então é muito importante estudar as vazões, o regime hidrológico, né? Como é que essa vazão está variando ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, e qual é o efeito dessas vazões na circulação do estuário. Bom, a gente viu em aulas anteriores que as vazões, as descargas fluviais influenciam bastante as características do reservatório. Se ele vai ser um estuário de cunha salina, parcialmente misturado ou bem misturado. Por exemplo, no estuário de cunha salina, as vazões afluentes têm uma importância grande em relação à maré. Então, nesse caso, o estuário ele assume então uma estratificação do perfil de salinidade na vertical, e aí a gente tem água doce circulando nas camadas superiores e água salgada circulando nas camadas inferiores. Quando existe um balanço regular, mais equilibrado, né, entre descarga fluvial e maré, e a força da maré, a gente tem um estuário bem misturado, e quando a maré ela domina em relação à descarga fluvial, a gente tem um estuário dito como bem misturado, certo? Então é muito importante estudar o comportamento das vazões. E as vazões, elas mudam, como vocês estão vendo aí, mudam ao longo dos dias, ao longo, né, dos meses, ao longo dos anos. E a gente precisa caracterizar bem essa série de vazões, porque a partir de uma série de vazões, a gente vai saber exatamente, né, o comportamento desse regime, como é que ele varia no tempo, né? Como é que ele está variando no tempo e como essas variações influenciam nessas descargas que entram para os estuários. Então é muito importante o conhecimento dessa série de vazões para estudar e caracterizar, né, várias coisas, como por exemplo, né, a origem desse escoamento, né? Essa origem do escoamento, ela inicialmente inicia nas vertentes. Então a água precipitada, né? Então a água da chuva, a precipitação, vai saturando, né, o solo nessas vertentes. À medida que o solo vai sendo saturado, a taxa de filtração ela começa a cair a partir desse ponto de saturação do solo. E aí a precipitação, a taxa de precipitação, ela supera a taxa de filtração, gerando então o escoamento superficial. E esse escoamento ele vai carreando, né, o sedimento ali, pouco do sedimento que está na superfície, matéria orgânica, nutrientes, chegando então na microdrenagem, e depois chegando então na macrodrenagem, que é um canal mais definido. A microdrenagem é aquele canal mais intermitente, e a macrodrenagem é aquele canal perene que sempre tem água, tá? Então essa água ela vai sendo transportada, né, dos pontos que estão mais remotos na bacia, mais a montante, até a foz, que vai dar de encontro exatamente com a entrada do estuário. Então exatamente nessa situação onde a gente está analisando os efeitos, né, no estuário, a gente está muito interessado em saber o que é que está acontecendo na foz do rio, né, o que é que está entrando para o estuário. Então é muito importante considerar
a bacia como um todo. Então todas as transformações na bacia hidrográfica vão afetar esse regime de vazões. Então é muito importante fazer essa avaliação adequada. Primeiro, fazer uma avaliação das características desse regime hidrológico, com relação, por exemplo, à periodicidade, que é as variações, mudanças diárias, sazonais, decadais, seculares. É importante saber se as vazões elas mudam muito, né, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo das estações, ao longo dos anos, e aí definir essa periodicidade para exatamente trabalhar com cenários bem definidos de vazões de descarga ali fluviais para os estuários. A questão da estacionalidade é muito importante também, ou seja, fazer uma avaliação se as estatísticas referentes aos dados da série de vazão elas estão mudando ao longo do tempo ou não. Se elas não mudam ao longo do tempo, a gente diz que a série de vazões é estacionária. Se essas estatísticas elas mudam com o tempo, então a gente diz que essa série de vazões é não estacionária. Tá? Como, por exemplo, quando a gente tem a instalação de algum reservatório na bacia hidrográfica, muda as vazões. As vazões mínimas, geralmente, elas aumentam, as vazões máximas diminuem, né, com a presença do reservatório. Então, a gente diz que a série de vazões ela não é estacionária, quando essas estatísticas elas mudam em função de algum processo de modificação que aconteceu. Pode ser um processo natural, como pode também ser um processo antrópico. Tá? A questão de frequências, quantas vezes uma determinada vazão ela se repete em uma determinada seção transversal do rio. Então, frequência é muito importante, e a recorrência, que está relacionado também à frequência, que é exatamente o intervalo médio de tempo que uma vazão de uma dada magnitude pode ser igualada ou superada. A gente está mais associado, né, à questão do tempo de retorno das vazões. Por exemplo, uma vazão com tempo de retorno de 10 anos é aquela vazão que no intervalo médio de 10 anos, aquela vazão é igualada ou superada. Então a gente tem essa característica de recorrência. A gente pode fazer sempre esse tipo de análise de recorrência de vazões. Bom, quais são os métodos para fazer estimativa do escoamento? Existem dois métodos. Primeiro, com base nos dados observados, e quando você não tem muitos dados observados, a gente usa então só com base na chuva. Com relação aos dados observados de vazão, a gente sempre tenta fazer uma relação entre vazão e nível d'água, porque é muito mais simples monitorar o nível da água em uma determinada seção transversal do que a vazão. A vazão ela custa mais trabalho na parte técnica também, de material, então é muito mais complicado medir vazão do que nível. E nível não, a gente instala as réguas linemétricas e aí só faz a leitura do nível da água para aquele dia. Então é muito mais simples, né, de fazer monitoramento do nível do que de vazão. E aí, com a relação, se a gente estabelece uma relação de vazão e nível da água, a gente consegue converter, chegar então na vazão através do nível, tendo essa relação. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí uma curva, né, pontos monitorados, né, tanto de vazão como de cota, e a gente pode achar uma equação, né, de regressão, de tendência, que ajusta melhor esses pontos. E aí essa equação pode ser usada então para converter, sair da cota, como vocês estão vendo aqui, né, se a gente tiver um valor de cota, sei lá, na cota 300 centímetros naquele rio, a gente chega a uma vazão aqui na ordem de 375, 380, certo? Então estabelecer uma curva como essa, que é chamada curva-chave, é muito importante para você ter séries de vazões de longo prazo. Por quê? Porque você consegue monitorar cota de longo prazo, né? Muito mais simples de você monitorar. Então, estabelecendo essa relação, fica simples de obter uma série de vazões. Geralmente, esses dados de réguas linemétricas são medidos 2 vezes no dia, uma às 7 horas da manhã e uma às 5 horas da tarde. Quem faz isso é um observador local, e esses dados são repassados para um escritório. Pode ser o escritório estadual, né, de responsabilidade estadual, ou federal, como, por exemplo, a Agência Nacional de Águas.
E quando a gente não tem uma curva-chave, a gente pode também estabelecer uma relação usando uma equação empírica, né? Como por exemplo a equação de Manning, que através de alguns dados geométricos e também com relação às características do leito do rio, a gente pode chegar na vazão. Como por exemplo, né, se a gente tem o nível da água em um determinado dia na seção transversal, a gente pode calcular o raio hidráulico, que é a razão entre a área e o perímetro molhado, e a gente também pode determinar a área molhada aqui, como vocês estão vendo aqui. A inclinação é a inclinação do canal, tá? No sentido longitudinal. E esse N é o número de Manning, que depende do revestimento, do tipo de revestimento do leito, do rio ou do canal. Tá? Então, em função do tipo de revestimento, a gente tem diferentes valores do coeficiente de Manning. Então, quando a gente aplica essa equação, a gente pode obter também a vazão. E daí, nesse caso, a gente não precisaria da curva-chave. Mas, observem que, para esse caso, a gente está fazendo uma estimativa da vazão, certo? Uma estimativa, não é uma relação entre cota e vazão. Tá? Então a gente está fazendo estimativa baseada só na cota, para esse caso. Outra alternativa bem tranquila de fazer também, muito utilizada, tá, em estudos hidrológicos, é a regionalização. A regionalização é um tema bem vasto, né? Obviamente a gente não tem como explorar nessa aula todas as particularidades, mas a gente traz aqui alguns elementos, né, para ficar como um elemento base para ter conhecimento sobre esse tema, e os aprofundamentos, né? Se você precisar de algum aprofundamento, eu recomendo a leitura de alguns livros, né, que são focados na parte de regionalização de vazões, como por exemplo o livro do Tucci. Bom, qual é o objetivo da regionalização? O objetivo é gerar informação de vazão em locais onde eu não tenho dado. Então imagine que você tem uma estação fluviométrica onde está sendo monitorado, né, as vazões para aquela estação. Imagine que cada triângulozinho preto aqui é uma estação fluviométrica. E eu quero determinar a vazão nessa seção aqui onde não tem estação fluviométrica. A gente pode então obter relações entre essas estações de monitoramento e determinar então uma equação para fazer uma estimativa da vazão nessa seção onde não tenho dados monitorados. Então, esse é o objetivo da regionalização. Bom, então, resumindo, regionalização ela vai criar funções, tá, que relacionam a vazão com algumas variáveis explicativas, ou seja, variáveis que explicam a variabilidade da vazão. Como, por exemplo, quais são essas variáveis explicativas mais comuns, né, em estudos de regionalização? Primeiro, né, a área da bacia. A área da bacia, e vários estudos mostraram que a área da bacia tem o principal, né, fator que influencia nessa relação entre vazão e enfim, a vazão e a precipitação e vazão. O principal fator é a área da bacia, que é exatamente exatamente a área útil de drenagem, né, de captação de chuva mesmo, e para onde vai então acontecer a geração do escoamento superficial. Outra variável explicativa é a precipitação média na bacia. Depois, declividade, densidade de drenagem, que já é um fator, né, é um parâmetro fisiográfico da bacia. Então, todos esses fatores influenciam, né, nessas relações que são utilizadas na regionalização de vazões. Por exemplo, a gente tem uma equação aqui da Q50. A Q50 é uma vazão, né, onde tem uma probabilidade de ocorrência de 50% no tempo. Ou seja, 50% do tempo aquela vazão ela tem uma probabilidade de ser igualada ou superada. Então você vê a relação, uma relação potencial. Então aqui eu tenho um coeficiente vezes a área elevado a uma potência, certo? Então a Q50 ela pode ser determinada nesse caso só através da área. Então eu dou a área da seção transversal onde eu tenho interesse de calcular a Q50 e eu determino ela aqui através dessa relação.
Para chegar nessa relação, obviamente, a gente precisa fazer algumas análises. E aí que vem a metodologia da regionalização de vazões. A regionalização de vazões é aplicada principalmente para algumas vazões características, ou também chamada de vazões de referência, certo? Então, essas vazões características, elas podem ser, por exemplo, a vazão média, a vazão mínima, vazões mínimas, né, como por exemplo a Q710, vazões de curva de permanência, Q50, Q90, Q95, né, muito utilizada, a Q90, por exemplo, muito utilizadas, né, na gestão de recursos hídricos para o instrumento de outorgas, que é a concessão do uso da água, é muito utilizada em vários estados, a Q90. E as vazões máximas, né, por exemplo, uma vazão com tempo de recorrência de 100 anos, uma vazão com tempo de recorrência de 200 anos. Então, a regionalização é aplicada exatamente para essas vazões características, tá? A gente pode aplicar. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem um local onde tem um monitoramento das vazões, tem vazões observadas, monitoradas, e eu quero determinar a vazão em um local onde eu não tenho uma estação que está monitorando as vazões. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho uma estação e quero regionalizar aquela vazão para outra seção onde eu não tenho, né, uma estação fluviométrica, se eu tenho só uma estação para fazer isso, então a regra mais simples é fazer uma regra de 3. Essa regra de 3 aqui. Então, a vazão no ponto A, que é o ponto onde eu quero determinar, é igual a vazão no ponto B, onde eu tenho monitoramento, vezes a área do ponto A dividido pela área do ponto B, área de drenagem, né? Até aquela seção transversal. Então é muito simples fazer, né? Usando uma regra de 3. Nesse caso aí você está dizendo que existe uma relação proporcional, linear, que apenas é dependente da área para fazer essa relação. Mas na prática isso não acontece. Na prática tem outros fatores onde faz com que essa relação não seja linear, tá? Então muitas vezes essa relação ela é do tipo potencial, e aí é muito mais precisa do que essa relação linear, né, proporcional que a gente está vendo aí, essa alternativa simples, né? Bom, a relação de áreas, né, ela é muito utilizada, né, como eu falei para vocês. A área é o principal fator que faz essa conversão de chuva e vazão. Então é muito utilizada para vazão média, máxima, curva de permanência também. E aí a gente usa essa relação, né, de regionalização, principalmente para fazer relação de áreas, por exemplo, com a vazão específica, né, de uma determinada região. É muito comum. Por exemplo, a vazão específica 90, né, que seria a Q90 dividido pela área, a vazão específica a 710, que é a Q710 dividido pela área, ou a vazão específica média, que é a vazão média dividida pela área. Então, em geral, a gente faz regionalização aplicada a essas vazões características, né? Quais são as limitações, né, para esse estudo de regionalização? Primeiro, o método ele não pode ser utilizado quando a bacia for muito heterogênea em relação às suas características de relevo, clima, solo e geologia. Então, quando você tem uma variabilidade grande dessas características, as vazões geradas em um local são diferentes das vazões geradas em outros locais, né? Porque a taxa de filtração é diferente, por características do solo, o clima é diferente, chove mais em uma determinada região do que em outra da bacia. E isso muda, então, as vazões observadas, né? Que são registradas, né, pelas estações de monitoramento. Então, nesses casos, é muito interessante então, aplicar equações de regionalização só quando a área for homogênea, quando essas características de relevo, clima, solo e geologia, elas não mudam muito naquele local onde você quer fazer a regionalização, ou seja, determinar a vazão em um ponto que você queira, né, baseado em uma estação onde esteja na mesma região homogênea, onde você tem um monitoramento. Bom, e para o caso onde você tem mais de um posto fluviométrico, que é nesse caso aqui, você tem
esses dois postos e você quer determinar aqui, você tem 3 postos, aliás, e quer determinar aqui o local de interesse, o posto preto aqui, o ponto preto. Então vamos lá, as regionalizações são aplicadas, né, em vazões médias, mínimas e máximas, como eu já falei para vocês, e normalmente é aplicada uma equação de regionalização com essa forma, que é a forma potencial, onde eu tenho a vazão, ela é relacionada com uma variável explicativa. No caso aqui eu vou simplificar, vou só comentar a área, né, como a principal, que é a principal variável explicativa. Então a vazão está relacionada com a área em função dessa equação potencial, onde eu tenho o coeficiente A e o B, que é a potência. Tá? Então qual é o objetivo? O objetivo é determinar então esses coeficientes A e B, baseado então nas estações de monitoramento. Muito bem, como é que a gente faz isso? Então a gente primeiro precisa garantir que todas as estações elas estão dentro de uma mesma região homogênea, né? De clima, solo, relevo e geologia. Então, fazendo isso, a gente então pode determinar então esses coeficientes, o A e o B, tá? Porque para cada estação fluviométrica eu vou ter uma vazão e uma área. Então, para cada estação fluviométrica eu tenho uma vazão e uma área. Então, eu posso colocar esses pares ordenados numa planilha, né? Planilhar, e determinar então uma equação potencial que vai ajustar esses pontos. Então, de preferência, esse ajuste ele precisa ser feito, né, com um número de estações superior a 5, 6, né, acima dessa quantidade. Por quê? Porque esse ajuste ele vai ficar mais consistente, né? Esse ajuste vai ficar mais consistente. Então, abaixo disso, vão ter várias incertezas, né, nesse ajuste. Então, quanto mais estações, melhor esse ajuste. E aí, a gente, através do ajuste dessa equação de tendência potencial, a gente pode determinar facilmente quem são esses coeficientes, o A e o B. Muito bem. Com base na chuva, a gente também pode determinar as vazões, né, com base na chuva. Então, na disciplina, por exemplo, de hidrologia, em cursos de engenharia, geralmente são passados alguns métodos mais simples, né, para fazer essa estimativa da vazão baseado na chuva, como por exemplo o método racional. Só que o método racional, como vocês estão vendo aí, ele é muito simplificado. Ele faz essa conversão de chuva-vazão baseado em um coeficiente de escoamento, certo? E aí é um método baseado exatamente na intensidade da precipitação, puramente. E a gente supõe então que a intensidade ela é constante para toda a bacia, que ela é homogênea, e é um método muito utilizado para bacias pequenas, porque quando você tem uma bacia de médio porte ou de grande porte, essa intensidade de precipitação ela começa a ser muito variada no espaço, e aí você deixa de garantir essa relação linear entre precipitação e vazão. Outro método muito utilizado para estimar as vazões baseado na chuva é o método SCS. O método SCS também muito visto, né, em cursos de engenharia, na disciplina de hidrologia. É um método simples, também baseado só na precipitação, mas não é uma equação linear. Então tem algumas características aqui, como por exemplo a infiltração, perdas iniciais, parâmetros de armazenamento que tem a ver com a infiltração, as condições, né, do tipo e cobertura do solo. Então também através desse parâmetro CN, que é o Curve Number, né? Então é um método mais robusto, né, em relação ao método racional, mas ele também é só recomendado para bacias pequenas, abaixo de 20 km², tá? Por quê? Porque ainda assim ele considera que a precipitação ela é uniforme para toda a bacia, que isso não é verdade para bacias de médio e grande porte. E outros métodos, né, para tentar contornar esse problema da aplicação em bacias pequenas, né? Então existem alguns modelos hidrológicos que são ou semi-distribuídos ou distribuídos, né? Como por exemplo o IPHS1, o SWMM, o MGB-IPH, o SWOT. Então esses modelos são mais recomendados
para aplicação, para estimativa de vazões em bacias de médio e grande porte. Nesse caso aqui, o IPH2 ele já é uma evolução em relação ao SES, porque ele tem mais processos hidrológicos considerados na sua formulação matemática. Então, mas também é um método que é recomendado para aplicações em pequenas bacias, porque ele não considera, né, a heterogeneidade espacial da chuva. Então ele é um método legal, né, para bacias pequenas, né, e também mais robusto do que o método SCS. Mas para bacias de médio e grande porte, como por exemplo essa bacia do Taquariantas, né, de 27 mil km² na Foz, e que tem uma heterogeneidade espacial muito grande, né, de solo, de cobertura, da precipitação, de relevo, é recomendado então esses modelos semidistribuídos ou distribuídos. Como por exemplo, aqui nesse exemplo foi aplicado o modelo MGB-IPH, considerando, né, 269 células, 5 blocos, e aí a gente tem alguns postos fluviométricos, aí vocês estão vendo, né, 11 postos, esse aqui é o principal, posto Mussum. Observem o ajuste, né? Como é que o modelo hidrológico ele se ajusta bem aos dados observados. Vê que é quase que uma relação quase que perfeita. Então, um modelo que considera também todos os processos hidrológicos e a heterogeneidade espacial de todas as variáveis, né? De solo, de precipitação. Isso aqui é para uma estação fluviométrica de 15 mil km². Para uma estação fluviométrica de 4 mil km², a mesma aplicação do Taquariantas, também o modelo se ajustou muito bem. Vocês estão vendo aí a ótima correspondência entre vazão calculada e observada. E eles são modelos muito recomendados, né, para esse tipo de bacia, né, bacia de médio e grande porte. Bom, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode estimar então cargas e concentrações de poluentes geradas na bacia hidrográfica que são carreadas então para os estuários. Beleza? Vejo vocês lá. Um abraço.